Amados irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão todos vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus hoje, ela vem trazer para nós a escolha, né? Jesus que escolheu os 12. Olha como ela fala, ela é curtinha, rápida para a gente ler. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12, ou seja, uma quantidade de pessoas foi até ele. Ele designou 12 para que fossem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar demônios. Designou-os, pois, os 12. E aí vem a lista de apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Né? Ladrões, analfabetos, traidores. Mas foi esse que ele escolheu. E quando Jesus escolhe, é porque ele tem uma obra na vida primeiramente dessa pessoa. Tanto é que passaram 3 anos com ele, antes de realmente assumirem 100% a evangelização, ou seja, anunciar, proclamar o nome de Jesus por toda a terra. A gente tem que ver, a primeira leitura, não pode esquecer desse trechinho, desse versículo que diz: de fato, a primeira aliança, se a primeira aliança fosse sem defeito, não procuraria estabelecer a segunda. Ou seja, se faz necessário não anular a primeira aliança, mas estabelecer uma segunda aliança explicando a primeira. Né? A gente vai ouvir os sacerdotes pregando sobre isso. Uma não anula a outra. Pelo contrário, melhora. Né? Por isso que é importante nós estudarmos bastante o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento cita muita coisa do Antigo Testamento também, né? Hoje nós celebramos o dia de São Francisco de Sales. E a gente vê na história que teve um certo momento que ele relutou. Ele teve dificuldade, né? Ele teve uma certa dificuldade para aceitar, desculpe aí, deixa eu fechar aqui o vento, a aceitar a vida que Deus estava escolhendo para ele. Ele sempre estudou, sempre foi devoto, mas teve um momento em que ele teve uma relutância. E quando ele recorreu a Nossa Senhora, ele mesmo diz: eu fui curado. Ou seja, todos nós vamos relutar quando nós temos um chamado. E quando nós temos um chamado de Deus, o inimigo vem trazer tentações para nos tirar desse chamado. E muitas vezes nós mesmos, porque o discernimento dos espíritos são quais? Discernimento divino, humano e o préternatural, que é do encardido. Tem hora que Deus quer, e você no seu discernimento humano diz que não vai fazer, que não é a hora. Tem hora que Deus quer, você quer, e o diabo consegue tirar de nós a certeza, coloca a dúvida, porque ele faz isso. Nós precisamos aprender a ter discernimento. Tem gente que fala assim: ai, quem sou eu para pregar? Quem sou eu para ser ministro de cura? Mas vamos falar de pregação hoje. Os apóstolos foram escolhidos para expulsar, curar, libertar, mas para pregar. Precisava pregar o evangelho. Precisava falar do evangelho. Precisava falar do evangelho para que o nome de Jesus fosse adiante. Quando eu comecei a fazer as formações no Ministério de Pregação, gente, chega lá e os caras falam:
Você precisa fazer a introdução, o meio e a conclusão e a oração. Aí começa a falar de peroração, esqueleto, monta isso, monta aquilo. Olha, você precisa estudar sobre a vida dos santos, você precisa ler o catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja, você precisa entender sobre a nossa Igreja. Gente, aquilo foi entrando na minha cabeça, eu falei, meu Deus, que loucura. Mas um desejo de falar de Deus era maior dentro de mim. Nós que estamos aqui hoje, você que é ouvinte, pode ser que desse grupo nasça o desejo em você, ouvinte, e se nascer, procure a mim, procure o Milton, né? Nós estamos à frente do grupo, e nos pergunte, nos questione, porque pode estar nascendo em você aí um pregador, ou uma pregadora, você que é ouvinte. E eu sei que tem ouvinte aí que já prega, o Benê mesmo eu sei que prega, mas ele na época pediu para ficar como ouvinte, mas está na hora, viu, Benê? De vir para dentro da lista. Porque Deus nos escolhe. Ele nos tira do meio de um monte de gente e escolhe alguns para ir à frente. Não que os outros não sirvam, mas ele precisa da liderança dele. E nós relutamos, porque temos que estudar, porque eu tenho que tirar hora, porque eu tenho que sair de casa à noite para ir pregar numa favela, numa comunidade hoje, né, chama, né? Numa comunidade, porque eu tenho que pregar em lugar perigoso, né? Porque eu tenho que pregar para pessoas que não gostam de mim. E eu já fui pregar em lugar que as pessoas não gostavam de mim. O coordenador gostava, mas um grupo de pessoas dali de dentro não gostava. Mas eu ia, porque o chamado não é do homem, o chamado é de Deus. E quando Deus faz o chamado, que Ele escolhe, Ele te dá autoridade sobre o seu chamado. E se vocês lerem de Atos dos Apóstolos em diante, veja quantos milagres foram feitos através dos apóstolos. Eles expulsaram o demônio, a sombra de Pedro curava, a sombra de Paulo curava. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te, anda. E o coxo passou a andar. Olha a autoridade, mas eles passaram fazendo escola com Jesus. Jesus curou o cego Bartimeu, o leproso, o homem que desceu da maca, e eles estavam ali vendo. E Jesus dá essa autoridade a eles e nos dá, a mim, ao Milton, essa lista de 15 pregadores que nós temos hoje, a autoridade de pregar o evangelho, porque nós fomos tirados do meio. Não somos melhores, pelo contrário, eu já comecei citando que ele escolheu ladrão, analfabetos, o Pedro queria matar Mateus, que era cobrador de imposto. Né? A mãe de João queria que João ficasse lá do lado direito, lá, ele, o irmão dele, de Jesus. Né? Tomé precisou tocar a ferida para acreditar. Olha quem ele escolheu. Então eu não estou dizendo que nós somos os melhores. Eu estou dizendo que olha quem Jesus escolheu para servir a Ele. Na pregação ou no ministério que você tiver. Mas voltando hoje mais para a pregação. Os pregadores de hoje, os nossos pregadores dentro da nossa igreja, estão muito passando a mão na cabeça. Parou aquelas pregações de exortação, de chamada de atenção, que a pessoa muitas vezes saía do grupo de oração atordoada e falava assim, meu Deus, isso não é para mim. Mas quando refletia, via que Deus estava falando com ele. Irmãos, nós precisamos responder o chamado de Deus com a autoridade que Ele nos dá de expulsar demônios e curar doentes através da palavra em nome de Jesus. Em nome desse Deus. A música que me veio na cabeça agora de manhã foi essa. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. E quantos pregadores voltaram atrás? Fernando, você está aí agora como presidente da Renovação Carismática da Diocese de São Miguel. Diga aí no seu testemunho depois da pregação, quantos pregadores você viu desistir? Quantos pregadores você viu parar de falar de Deus?
Quantos evangelizadores, seja lá de qualquer ministério que seja da renovação carismática ou de pastorais que a gente conheceu, desistiram de falar de Deus, mas não entenderam que eles foram escolhidos por Deus. Os 12 entenderam. Judas não entendeu. Tinha que ter um, né? Mas assim, Paulo, quando cai ao chão e é batizado por Ananias, ele entende. Gente, quem sou eu, William, para pregar a palavra de Deus, se eu for olhar humanamente falando? Mas eu tenho certeza que Deus me chamou. Isso não é vaidade e nem prepotência. Isso é certeza. Nós temos que ter certeza do chamado de Deus. Ele pega um bando de gente, tira, e desse monte de gente tira 12 para ensiná-los o que eles deveriam fazer. Nós estávamos perdidos, William estava perdido no mundo, mesmo casado, na igreja, bonitinho, eu era um perdido, um homem de vida promíscua, no colo de prostitutas, traindo a minha esposa, vivendo uma vida de bebedeira, desviando verba de empresa. Deus foi me chamando e era assim. Eu ia no bar tomar um conhaque e me dava vontade de ir para a igreja. Foi um período que eu estava separado da Eliane. Então tudo ajudou. Mas eu estava lá tomando um conhaque e Deus falava assim, eu não sabia que era Deus, né? Pega o ônibus, desce lá na igreja e vai rezar. Tem grupo de oração hoje lá. Tem missa. Era o Padre Jair na época, na paróquia Bom Jesus de Piraporinha. E eu ia lá, encharcadinho. Entrava na igreja, rezava, ia embora. Na outra semana eu tô lá, eu vou tomar um conhaquinho. Desce para a igreja. Lá ia eu pegar o ônibus e descer para a igreja. Olha quem Deus chamou, ele me chamou no boteco. Teve um tempo que minha mãe orou por mim nessa separação. Teve um tempo que o Padre Jair também orou, o Esmeralda. Mas eu senti verdadeiramente o chamado de que eu tinha que ir para a igreja, não ser servo, mas ir para a igreja, eu estava num boteco. Quando eu comecei a servir a renovação carismática católica mesmo, eu tocava pagode. E Deus me chamou do meio do pagode diretamente para ser servo. Eu não passei, eu não sentei no banco. Eu fui diretamente ser servo. E como eu tocava e cantava um pouco, com essa voz de taquara rachada que eu tenho, mas o povo gostava, não sei o que viu, né? Eu ia lá e cantava. Até que um dia Deus, no encontro da renovação carismática, que eu cheguei no final, o pregador já estava fazendo a oração final do encontro, Deus diz, larga tudo, porque eu vou te fazer caminhar para longe. Eu sei que eu entendi que Deus pediu o meu ministério de música e me pedia para que eu me voltasse para o ministério de pregação. Eu me voltei para o ministério de pregação, mas naquele dia que eu peguei o amém de um encontro, eu chorava que nem criança, porque eu já sentia saudade da minha família e foi o que aconteceu. Eu comecei a andar, ficava a semana inteira fora de casa, tinha vezes que eu viajava, ficava dias fora de casa. Mas foi um começo em que Deus quis. Ele me tirou do meio, ele me tirou da bagunça. E ele me escolheu como escolheu você, irmão. Você que está ouvindo, seja lá onde vai chegar essa pregação aqui. Se vocês vão divulgar ou não, mas pelo menos para nós aqui, que somos servos em qualquer nível dentro da igreja, seja do lado do padre até aquele que limpa o chão da igreja. Deus te escolheu para estar ali com ele fazendo o serviço que você faz. E se para mim era difícil escrever, imagina eu ter que montar pregação, escrever, e depois Deus me ensinou a escrever encontros de 2 dias, 3 dias. Eu não me achava capaz de falar meia hora.
Hoje, se deixar, eu falo o dia inteiro. Porque quando Deus te escolhe, Ele te capacita. E hoje Deus vai levantar em você o servo que você é. Ou seja, vai fazer você reviver o servo que você é. Não o que você foi. É o que você é. E quem é você? Você é um escolhido de Deus, tirado do meio, para expulsar demônios, curar doentes e levar o evangelho a toda criatura. As nossas dioceses da renovação, que a renovação carismática estão esfriando, porque não tem mais chamado a atenção das pessoas, dos servos, que querem servir quando podem ou quando querem. Ontem eu saí daqui à noite, fui para Registro, numa outra cidade, de moto. Eu, gordo desse jeito, a minha esposa, mais um pouco de mercadoria nas costas para vender, porque é o que eu vivo aqui. E fomos até Registro para fazer uma reunião com 3 casais. E depois voltar de noite com um caminhão chegando bem pertinho da moto, uma moto 125. E nós na BR-116, todo mundo sabe que ela é perigosa. Porque o Senhor tem um chamado. E se eu morrer dentro do meu chamado, eu costumo dizer assim, se eu tiver que morrer de acidente na estrada, que eu não machuque ninguém. Mas que não seja indo para a pregação, que seja voltando. Porque indo eu não entreguei a palavra. Mas voltando eu sei que o serviço já foi feito. Então que Deus possa abençoar cada um de nós. Me chamaste, Senhor, para caminhar na vida contigo. E eu, William, você, irmão que está aí, se decidiu para sempre segui-lo e não voltar atrás. E ainda vai dizer, nós dizemos ainda assim, te amo, Senhor, eu te amo. Santo Agostinho diz, tarde te amei. Tarde te amei. Mas nós temos a oportunidade de voltarmos a ser quem nós fomos quando nós fomos chamados por Deus. Que o Senhor te guarde, te unja e mude, transforme o seu e o meu coração, para que nós sejamos servos para dar sangue por esse Deus, porque Ele já deu dele por nós. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Olha isso aqui agora. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem saudades de ti. Será que ele não sente falta não, gente? Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria tão perto de ti. É essa paz e essa alegria que nós encontraremos perto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.